Então, vamos lá, ele abriu, né, e não mostrou nada, inclusive porque nós não temos aqui nenhum retorno mesmo para ele mostrar. Vamos forçar um erro, vamos aqui em conexão e vamos alterar alguma informação aqui dentro dessa cadeia de conexão que nós fizemos. Então, por exemplo, o localhost eu vou colocar 2T, para que ele force a não encontrar, obviamente, esse servidor local, né, porque o nome dele aqui agora, no caso, está incorreto. Ao rodar aqui novamente e ao download, ou seja, o carregamento daquela primeira tela, daquele formulário, ele vai identificar que não existe conexão, né? No caso aqui, o nosso localhost agora está incorreto. Então, ele vai entender que o banco de dados não foi encontrado, ou algo do tipo. O servidor onde eu apontei a minha conexão não foi encontrado. Vamos aguardar aqui com que ele carregue, porém nós não temos nenhum tratamento relacionado a esse erro. Eu vou até falar do tratamento aqui já nessa aula. Todas as vezes que nós formos abrir a conexão, lá já deu um erro. Então percebam aqui, ó, exceção sem tratamento. E aí ele vai me falar aqui que não foi possível se conectar porque eu não especifiquei corretamente o host, que é o localhost, que é o local servidor, beleza? Então ele dá o erro. Para você tratar isso aqui, o ideal é que toda vez que você chame essa conexão, ela esteja dessa forma, dentro de um try catch, beleza? Se você digitar try, ele já monta a estrutura aqui do try catch. Tudo que você quer que rode, você coloca no try. Toda exceção, ou seja, possível erro, ele vai rodar aqui dentro do catch. Então nós podemos colocar, por exemplo, um message box, né, falando assim, erro ao conectar. E aqui, para não ficar tão cru, você dá um espaço, coloca um mais para concatenar com a variável de exceção, que essa é x, tá joia? Ele só exige que você coloque x.message. E aqui, então, ele te mostra mais detalhes sobre este erro. Então, quando eu tenho uma exceção, o que acontece é isso aqui, ó. Vou rodar, claro, ele vai, nesse caso, né, dar o erro novamente. Vamos verificar aqui. Se eu mantive, né, mantive os 2T's, então ele tem que dar o erro novamente, porque neste caso existe erro, só que agora esse erro possui um tratamento. Ele tem aqui uma verificação, né? Então ele tem um cat, ele vai retornar algo para o usuário. Então abriu aqui a janela do message box, como vocês podem ver, erro ao conectar, que foi a primeira informação que eu coloquei, e aqui ele está me falando qual o erro, ó. Não foi possível encontrar o host. Claro, e cada um aqui eu poderia tratar também de uma outra forma. Então aqui, ó, vou colocar aqui o localhost correto, mas vou colocar o root, que é o usuário incorreto. Ok? Aqui se desse certo, por exemplo, se eu quisesse que ele me retornasse alguma mensagem que deu certo, eu pegaria aqui o message box, colocaria ele aqui em cima e colocar aqui, ó, conectado. Só que ele não vai mostrar, porque não vai estar conectado. O que ele faz é o seguinte, ele começa a ler o try. A partir do momento que ele encontrou algum problema, ele pula para o catch. E aqui, então, ele não vai chegar ao conectado, porque quando ele tentar abrir a conexão agora tem o usuário incorreto. Então, ele já logo dá essa mensagem de erro e me mostra o motivo do erro. Então, sempre que vocês trabalharem com banco de dados, não importa qual, é interessante você tratar, porque senão depois fica complicado para você encontrar, né, os possíveis problemas aí durante o desenvolvimento, beleza? Aqui eu só estou fazendo isso para mostrar mesmo o teste da conexão, né? Conexão feita, vamos partir aqui para a criação das tabelas dentro do nosso banco de dados. Olha lá, erro ao conectar, autenticação do host, localhost para o usuário root com 2T não existe. Então ele está falando aqui que o acesso do usuário foi negado. Por quê? Porque não existe, né? Esse root, nesse caso aqui, está incorreto. Beleza? Então é só vocês terem calma, analisarem aí essas condições. Ó. E aqui a classe é muito simples. É um método, né? Nesse caso nós colocamos dois, porque eu coloquei um de abrir e fechar. E a variável de conexão, é ela quem vai fazer o seu projeto aí funcionar. Vou rodar mais uma vez e agora ele vai mostrar conectado ali, né, porque não tem nenhum erro, então ele continua lendo o try e não entra no cat, ok? Então, conexão e tratamento, é isso aí que vocês acabaram de ver. O nosso banco de dados, eu já pensei aqui inicialmente no sistema, né, então o que eu vou precisar vai ser o seguinte, o controle, uma tabela para portaria, que é, na verdade, o cadastro de quem vai estar administrando o sistema, beleza? Dos porteiros aí, né, no caso. Aqui ele está mostrando lá, ó, conectado, beleza, perfeito. E aí ele acessou normal. O que nós precisaremos, então, vai ser justamente de uma tabela para portaria, nós vamos criar aqui 3, uma tabela para controle mesmo de acesso, vamos definir aí se foi entrada, se foi saída, horário, ok?
ok? Tudo isso. Eu não preciso uma tabela para entrada e outra para saída. Nós podemos fazer tudo em uma única tabela, né? Isso também fica a seu critério se você quiser estruturar de forma diferente. E uma outra para cadastro aí de pessoas, ok? Que é as pessoas que vão circular aí entrando e saindo. Então, próxima aula nós vamos fazer essas 3 tabelas e vamos dar início ao nosso projeto.